pouquinho mais detalhado, né? Nesse canto aqui a gente tem o quê? A cratera, a borda da cratera e o campo de amostragem. Por que eu preciso saber? Porque se eu não sei os nomes das zonas da nossa arena, eu não vou conseguir determinar que tipo de pontuação é o que está se referindo no manual. Então, em vários momentos fala que se eu estacionar na borda da cratera, eu vou ganhar alguns pontos. Na cratera é toda essa zona aqui. E o campo de amostragens são essas 3 marquinhas que ficam bem na ponta ali e servem principalmente para o período autônomo. Bem no canto, pessoal, a gente tem o depósito, tá? Onde a gente viu ali que tem uma questão de dominar, né? Como? De reivindicar, né? O claiming ali. A gente usou um outro termo para Gostei mais desse termo. reivindicar, né? Pode ser. Ainda não tá nada de martelo batido, então legal. E a nave, né? Então são as principais zonas aí da nossa arena. Na nave a gente tem a parte da suporte de carga, tá? Então um dos lados vai receber os minerais de ouro e outros minerais de prata, tá? Vê pra gente, eu não lembro de cabeça. Qual é o de ouro e qual é o de prata? Por favor, ali no manual. Tá, valeu. Achei. Então, olha só. Vocês vão ver, depois vocês podem olhar de perto, que tem um lado, vocês podem ver pela orientação também, mas é esse lado e esse lado, eles são com uma chapa plástica azul e vermelha maior. Pode trazer, mas vai precisar de ajuda. Bruno, vai lá então, se vocês vão trazer. Esse aqui é o de ouro, esse aqui é o de prata. Então, vocês vão reparar que esse aqui, ele é maior, a chapa plástica azul do fundo ele é maior. Esse é o que cabe a prata, né? E o menorzinho é o do ouro. Então essa é a ordem. Eles vão trazer para ilustrar. Beleza? Os suportes, tá, pessoal? O suporte da nave, quando a gente falar isso, tá falando do gancho ali, né? Onde os robôs vão iniciar e podem também finalizar. Então, bota na diagonal para todo mundo ver. Então, vamos lá. Quando eu me referi a maior e menor, quer dizer, essa chapa aqui, né? Essa chapa desse lado, ela é bem maior que a desse e desse. Então, a grandona é onde vai a silver, né? E aqui desse lado, as menores, vão o ouro. Então, ali tá errado, né? Mas a gente só jogou, não tem problema. O que mais? Então, a gente vai agora... Tá claro, pessoal, os elementos da arena não são tantos. Por exemplo, as missões da FLL lá, a gente tem que se lembrar de 14, 15 missões, o nome, como é que funciona, como pontua. Aqui é mais fácil porque o jogo, digamos... Perdão, um jogo de, sei lá, 3, 4... um jogo de 3, 4 maneiras diferentes de pontuar. Então, esse é o que a gente vai ver agora, né? Como eu ganho pontos. Lembrando, quem vai ganhar a partida é quem tiver mais pontos ao final dela, tá? Então, a gente precisa entender como obter esses pontos, para aí sim, junto da nossa equipe, definir uma estratégia que a gente acredita que vai nos levar a maior quantidade de pontos em uma das partidas. Então, tem 3 divisões, né? A nossa partida ela é dividida entre período autônomo e período teleoperado, mas dentro do período teleoperado a gente tem o que a gente chama de endgame, ou período final, que são os últimos 30 segundos do período teleoperado. Cada um desses tem atividades diferentes que nos permitem ganhar pontos diferentes. Então, no período autônomo, tá? A gente tem pontuação por aterrissagem, por estar controlando ou reivindicando, né? Vamos definir, por estar estacionando ou pela amostragem, tá? Então, tem 4 maneiras diferentes, desde as mais complexas até as mais simples, para conseguir ganhar pontos. Primeira, eu acho que é a mais legal, né? Pelo menos é a mais divertida quando a gente vê os vídeos das partidas.
o robô desce da nave para o piso da arena de jogo, tá? Cada robô que estiver em contato com o piso da arena de jogo e não estiver mais em contato com o suporte da nave, recebe 30 pontos. Então o que isso significa? Que no início da partida, o robô vai estar preso nos suportes, suspenso, a uma altura mínima, segundo a regra. E aí, no momento que a partida iniciar, no período autônomo, ele vai conseguir se soltar e descer. Tá? Não diz se ele pode simplesmente cair, não diz nada. É uma escolha da equipe. Vale 30 pontos para cada um dos robôs. Essa aterrissagem aciona remotamente, né? Eu digo assim, eu ligo a programação remotamente. A gente Sim, tem ali depois um fluxograma de quando tu faz as coisas, daí vocês vão ver, mas isso faz parte do período autônomo. É o único momento que... Eu estou programação, mas eu faço isso quando o juiz deliberar que iniciou o carro. Isso aí, 3, 2, 1, eu clico a driver stage. E a programação roda sozinha. Isso aí. Perfeito, só pode ter. Isso mesmo. Então, reivindicando ou controlando, tá? Cada robô que coloca seu marcador no seu depósito vai receber 15 pontos para a aliança. Não pode lançar ou atirar o marcador. Se a aliança controlar por completo seu depósito, a outra aliança não poderá remover minerais do depósito controlado. Como é que eu controlo por completo o meu depósito? Os dois marcadores, né? Então, as duas equipes da aliança colocam seus marcadores lá. A gente já vai ver o que é um marcador, se não está claro ainda. E aí, durante a partida, no momento que eu botar lá um mineral dentro do depósito, a outra aliança não pode vir remover. Pense que eu tenho só um marcador. Eu enchi o depósito de minerais, faltando 10 segundos a outra aliança vem e tira tudo. Tá? Ele poderia fazer isso se eu não reivindiquei por completo, ou se eu não controlei por completo. Então vamos falar do marcador, tá, pessoal? O marcador é um elemento novo, ele chega nessa temporada e ele é um objeto de jogo específico que as equipes vão fazer. Tá? Então cada equipe tem que criar o seu marcador, vai ser a peça, o elemento que representa a equipe, tá? E ele tem regras do item 8.4, então quem fez o tema de casa, ela leu todo o item, todo o capítulo 8, já sabe isso aqui tudo. Então ele tem restrições de materiais, tá? Ou seja, ele tem que se responder as mesmas questões de materiais do robô, tá? Essa é o que diz aqui. E tem tamanho máximo, né? Máximo 4 polegadas de altura, por 4 de largura, por 8 polegadas. Na verdade não é altura, ele não determina. Ele só fala as 3 dimensões, vocês podem escolher qual o sentido da dimensão. O tamanho mínimo, então, é 3 por 3 por 4 polegadas. E o máximo, 4 por 4 por 8. Então vocês vão definir a orientação desse marcador. Sei lá, vocês viram ali, né? Vou usar um ursinho de pelúcia. Posso? Bom, desde que eles se encaixem nesse tamanho e na questão dos materiais, né, de não ser nenhum material danoso, poderia ser, eu quero fazer um cubo mágico que representa a minha equipe. Se ele estiver dentro do limite, ok. Tem mais algumas regras. Ele precisa ter o número da equipe, tá? E esse número precisam ser legíveis por uma distância de 12 polegadas de distância. 12 polegadas é um pé, né? Então, 30 centímetros. A 30 centímetros eu tenho que conseguir ler o número da equipe. Tá? Então, é isso que a regra fala sobre o númerozinho ali que tem que aparecer. O que não pode ter? Eletrônicos, tá? Então, não posso encher de LED, por exemplo. E nenhum outro material que viole a lista de construção do material. Então, tudo aquilo que a gente falou ontem, né, vale também para esse elemento que tem que ser construído. Então, por exemplo, eu posso modelar em 3D lá, imprimir na impressora algo que representa a equipe, tá? Então, também para explorar a criatividade. É isso que vai determinar. Outra coisa, né, tem que ser fácil do robô manipular, né? Porque é o robô que vai colocar lá. Então, eu não posso fazer uma coisa muito maluca que o robô não consegue nem segurar, ou quando ele segura, cai do robô enquanto ele se desloca. Talvez algo que tenha uma alça, né? Não sei, vocês vão definir com as equipes de vocês. Mas tem que trazer para o evento, tem que utilizar para poder
reivindicar o depósito. Claro isso aqui? Sim. Para mim não ficou claro ainda qual a vantagem que a equipe vai ter colocando o marcador aqui nos elementos. Tá. O marcador ele só serve para colocar no depósito, tá? Então, o depósito é aquele quadrado que tem no canto. Se eu colocar 1 no período autônomo, eu ganho 15 pontos. Só isso. Se eu colocar os 2, eu ganho 30 pontos. E além disso, a outra aliança nunca pode remover minerais do meu depósito. Entendeu? Então, por exemplo, se eu botar um só, eu ganho esses 15 pontos. Mas a outra aliança pode ir lá e despontuar os pontos que estão dentro do depósito. Então, essa... Se o meu parceiro, eu e o meu parceiro, nós dois da bola, os dois marcadores, os dois controladores lá, ele não pode mais. Ele não pode mais no teu depósito lá. E mais 30 pontos de autônomo. Então, digamos que seja... Eu não sei se em algum momento vai acontecer de alguém ir lá despontuar. Pode ser que, por exemplo, um robô seja especialista nisso, né? É uma estratégia plausível, né? Por exemplo, eu só cuido da parte de descer e depois subir no final da partida, e ao longo da partida eu tiro a pontuação do depósito alheio. Só que, por exemplo, essa estratégia ela não é válida se a outra aliança botar os 2 marcadores. Então, vocês podem reparar que tem N variáveis que podem criar uma estratégia, e essa é uma delas, né? Estranho despontuar, né? Pelo menos para mim, pensando num contexto de FLL, quando eu chego aqui e me falam que eu posso despontuar uma missão da outra equipe, fica meio estranho, mas é diferente, né? A gente está falando de uma competição onde é 2 contra 2 e tem um vencedor. Em nenhum momento eles vão danificar um robô do outro, mas como gameplay, né, como jogo que está acontecendo, é uma das ações que são válidas. Ficou claro, Eduardo? Agora, show de bola. Vamos lá, isso aí. Pausa. Marcador vocês não têm? O marcador? Desculpa, eu tava... A gente não tem porque a gente ainda não isso a equipe tem que criar, entendeu? Ah, tá. Entendeu? A equipe tem que criar um marcador dela dentro das regras da seção 8.4. A 8.4 vai falar como é que é esse marcador. Beleza. Tamanho máximo e material que pode ser utilizado. O World Class tinha um negócio semelhante, né? Que a equipe fazia para outra equipe montar igual. Sim, mais ou menos tinha. Era o que era? Era um... Você criava uma e eles tinham que fazer... Passava na cestinha lá, né? Era legal. Então, a amostragem, pessoal. Essa eu diria que é a parte mais complexa, né, do autônomo, Bruno. De identificar o ouro, né? Então, todo mundo lembra onde é que fica a amostragem? No campo da amostragem? Ele fica tipo na diagonal, assim, nos cantos, na frente da cratera e espelhado para o outro lado também. Vai ter sempre essa configuração aqui. Sendo que pode inverter. É randômico, né? Então tu vai ter Você sempre vai ter duas pratas e um ouro, mas vai estar aleatório, tá? Então pode estar misturado, a gente não sabe que posição vai estar até o início da partida. Para eu ganhar 25 pontos, eu tenho que simplesmente tirar o ouro da marcação que ele tem. Tem 3 pontos. Sair da marcação. Ele tem um ponto com a fita azul ou vermelha, que vocês vão ver. Se eu remover ele da marcação, 25 pontos. Qual é a dificuldade nisso, pessoal? É diferenciar o ouro da prata. Como é que- Coisa é diferenciar o ouro A da sequência que você vai tirar primeiro. Como é que você vai saber onde é que está o ouro? Então você quanto o robô vai saber. Por exemplo, um sensor para reconhecer um Sensor de cor. Se caso for branco e amarelo, pode usar a cor. Pode, né? Pode ser sensor de cor ou reconhecimento de imagem, né? O Então, sensor de cor teria que inspecionar bem perto. e se eu, por exemplo, mexer a prata, já não vale eu ter tirado o ouro. Quer dizer que, por exemplo, se eu for lá e mexer em tudo, não pode. Não vale.
Se teu carro não passa nada, tem que fazer. 5 pontos, mover o ouro. E não mover as pratas até o final do período autônomo ou não mover até o final do round? Não, do período autônomo. Então, se eu chutar o ouro e parar, por exemplo, esperar os 30 segundos, né? Esperar os 30 segundos, já tenho uma vantagem. Depois eu posso... A tua aliança pode ter até 50, né? Tu pode tirar o teu ouro, ir no outro lado e tirar o outro ouro. Cada aliança tem 2 amostragens. Mas o robô não bater na prata nessa manobra. Exatamente. Essa parte é fácil. Exatamente. E eu vejo como parte difícil a identificação, né? Identificar o que é a prata, o que é o ouro. Nesse caso, por exemplo, se você se especializar, o seu robô, em identificar o ouro, e você vai ter 4 amostragens. É 4? É 4, né? 2. 2 por aliança. No caso, eu posso descer já e rapidinho e procurar deslocar os 2 ouros e já ganhar 50 pontos. Isso aí. Ou tem que ser o outro time para tirar? Não, tu pode fazer da tua aliança. Eu posso fazer da aliança. Tem outros 3 na quadra, né? Eu tô dizendo assim, porque no percurso você pode borrar em alguém. Só que olha só, tu treinou lá no teu laboratório, que tu desceu aqui, tirou o ouro, andou, tirou o outro ouro. Tu vai falar isso pro teu parceiro da aliança, e aí vão falar assim, olha só, eu faço isso consistentemente. Como é que tu vai provar que é consistente? Bom, na primeira partida, só tu mostrando o vídeo ou tu contando. Depois que tu fizer na primeira partida e funcionar, todas as equipes vão estar vendo que, olha lá, aquela equipe faz. Então, tu vai ter que negociar com o teu parceiro de aliança um trajeto que ele não atrapalhe, por exemplo, se tu tem um autônomo excelente como esse. Assim, não, espera então eu passar, reprograma, bota uns delays lá, mas é plausível. Só que, realmente, é uma programação que vai necessitar algumas habilidades novas, né? Reconhecimento de imagem. E aí vocês talvez vão ter que buscar um auxílio aí, daqui a pouco, de alguém que já faça isso, já entenda um pouco, e buscar recursos de equipes que já fazem, né? Com certeza tem material para auxiliar nisso. Não é para reinventar a roda da análise de reconhecimento de imagem. Vocês vão pegar o que já existe, vão tentar adaptar e fazer o robô reconhecer. A vantagem da FTC é que todos os robôs têm uma câmera com potencial de reconhecimento nativo, né? Tem lá. Na FTC, algumas equipes escolhem botar um celular, mas é muito pouco, né? A FTC é bem mais abundante, porque já está ali o celular, né? E uma questão importante também é que, como a gente já está no meio da temporada, né, a gente já está com o jogo acontecendo, muitas equipes já fizeram isso. Né? Muitas equipes já prepararam um código que desenvolve o processamento de imagem. Então, na internet, procurando, ou entrando em contato com outras equipes, ou procurando no próprio website de algumas equipes, eles já disponibilizaram um código que é um segundo aplicativo que roda no celular que detecta a posição dos elementos. Né? Então ele enxerga os 3 elementos e retorna para o código a posição em x e y dos 3 elementos. E daí no código só tem que lidar com as variáveis de x e y de cada elemento. Né? Então o código de processamento de imagem ele já existe uns templates prontos pelas outras equipes. Né? Então é um ponto que dá para ir atrás também, caso vocês tenham interesse. Isso aí. Então, 25 pontos, bem se tu arrancar aí com 50 pontos ou 25 no autônomo já é uma vantagem bem competitiva, né? Pensem que o tempo de 2 minutos de ação ele é o mesmo tempo para as 2 alianças, óbvio, e é difícil tu ser muito mais rápido que a outra aliança, né? Porque tem uma limitação de material, limitação de deslocamento. Então, aonde tu consegue estabelecer as grandes vantagens, geralmente é no período autônomo e no final da partida. Só uma sequência não tem nada a ver com isso. Eu combinei com a minha aliança, não, só meu robô vai fazer. Ela fez a primeira sequência e foi tentar fazer a outra e tocou na prata. Na outra amostragem. Só na outra a pontuação dessa está garantida. Essa vale. Se nessas 3 aqui é um conjunto de 3. Porque eu tô aqui Tem um faltando aqui, tu pode só ver pra mim, por favor. Viu? Que é o estacionando. Quanto ganha, eu acho que é 15 pontos. Só não tá aqui no slide. No período autônomo aí, se tu estacionar na cratera, ganha 10 pontos também. Tá? Então, não é dentro, é parcialmente. Então, por exemplo, olha quantos pontos dá para fazer no período autônomo.
desci, 30 pontos. Tirei o amarelo, mais 25, já estou com 55. E ando até a cratera, mais 10. Então, Bota o marcador, mais 15. botar o marcador. O marcador ele está num lugar oposto à cratera, né? Mas eu posso escolher um dos dois ou ainda tentar fazer os dois, porque não, só que eu não posso atirar o marcador, né? Lembrando a regra. Então, dá para fazer bastante ponto. Um robô só a gente está analisando. Então, esse período ele é bem importante. E vocês que vêm de equipes de FLL, o período autônomo para vocês vai fazer muito sentido de programar, né? Então, vocês talvez tenham menos dificuldade do que, por exemplo, se uma equipe de FTC nascesse do nada. Eu acho que ia ter mais dificuldade no autônomo. Hoje vocês, com as equipes de vocês, sabem as variáveis todas, as maneiras, né, de um pouco usar a borda, coisas que quem é da FLL tem muita vivência por causa que a FLL é 100% autônoma. E aí a gente chega no nosso período teleoperado, tá? Onde a gente tem 120 segundos e eu posso ganhar ponto colocando minerais no depósito, tá? Ouro ou prata, mineral ouro na nave, mineral prata na nave, minerais no suporte de carga errados são considerados contaminantes e não contam. Então, se eu colocar por exemplo, aqui a gente sabe que é ouro e eu botar prata, simplesmente não vale ponto. Então, no depósito, galera, ao longo dos 2 minutos de competição, eu posso ir pegando lá na cratera o máximo de minerais que eu conseguir, sempre sendo 2 por vez, e levar para o depósito. Tá? Não posso atirar também, tem que levar até lá. Ouro vale 2 pontos, prata vale 2 pontos, no geral. E se eu remover, eu removo 2 pontos também. Fui lá e aí acabei manobrando e removi alguns que eu mesmo tinha colocado. Também não vale, porque o que vai contar no final da partida, os juízes eles vão ir tentando fazer a pontuação em tempo real, tá? Eles vão ir pontuando ao longo da partida, mas é no final que vale o que finaliza o score. Minerais na nave, né? Então, o ouro colocado no suporte de carga correto vale 5 pontos. Então, olha lá, colocou a prata e colocou o ouro. Então, vale 5 pontos cada, desde que no local correto, certo? Então, pensa aí, né? DC, a gente começa a fazer a análise do que vale mais a pena. Então, por exemplo, DC no autônomo vale 30 pontos, mesma coisa que eu colocar 6 minerais ali na nossa nave. Só um slide. Minerais colocados no depósito. Sim, 2 pontos. Minerais no depósito e 2 pontos. Isso aí, ok? Então, esse aqui, digamos que seja a principal ação do jogo ao longo dos 2 minutos, é colocar os pontos aqui que valem bastante. Então, também tem que analisar, né? Por exemplo, vou querer colocar na nave ou não? Essa é uma pergunta que vocês vão ter que fazer. Vocês podem simplesmente botar no depósito. Um robô pode ser muito mais simples se ele não tenha que levantar a sua garra até aqui. E ele pode ser, por exemplo, mais do que ser o dobro de velocidade. A partir do dobro de velocidade, um pouco mais, já compensa, digamos, colocar só no depósito. Então, vocês vão ter que fazer essa análise. Esses 2 robôs estiverem competindo de espaço para colocar na nave, a eficácia de um não precisa nem ser o dobro de velocidade, você pode complementar o outro. Exatamente. Porque se os equipes estarem pela mesma estratégia, você vai ter um conflito de espaço. Exatamente. Se tu assistiu essa GIF aqui, né? Tenta imaginar 2 robôs tentando coletar esses objetos de jogo aqui e depois tentando colocar lá. Se eles não forem muito sincronizados e muito complementares, torna difícil ser muito mais eficiente do que um robô só, né? O que a gente tem que cuidar nesse caso aqui no período teleoperado? Uma coisa que a gente chama de ciclos, né? Ciclos de pontuação. O que seria um ciclo de pontuação aqui? Um ciclo de pontuação é um conjunto de ações que levam a uma pontuação final no jogo, e eu recebo a pontuação, claro, ao final desse ciclo. Ou seja, nesse caso aqui, o meu robô, ele começa, ele tem que vir, coletar o objeto, retorna, deposita o objeto. Quando ele deposita o objeto, ele finaliza um ciclo e recebe uma pontuação, né? Quanto mais ciclos como esse o meu robô desenvolve,
mais pontuação eu recebo. Então eu tenho que, quando eu estou projetando meu robô, eu tenho que pensar como que eu posso maximizar, no caso, minimizar o tempo de cada ciclo. Porque quanto mais ciclos de pontuação eu conseguir colocar dentro do meu período teleoperado, maior é a pontuação que eu vou executar durante esse período, né? Ou seja, se eu levo 10 segundos para coletar 2 objetos na cratera e colocar de volta lá, isso significa que ao final do teleoperado eu vou ter colocado 24 objetos. 60 pontos. 2 por ciclo, falando 10 segundos? 10 segundos. Quando tem 12 ciclos, 24 objetos. Então, no máximo dos máximos, ele, se nada der errado, consigo colocar 24 minerais, tá? Então, tu vai ter aí